Fala, povo de Deus, 16º dia da nossa série Escola de Oração, Salmos capítulo 16, um salmo que eu gosto muito, que fala aqui muitas coisas, mas principalmente duas que me agrada muito, uma é logo no início, outra é no fim, então fica até o final comigo para você ser abençoado. Amém? Salmo 16, Davi começa falando: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Davi era um homem de guerra, ele pede proteção a quem? A Deus. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Outra tradução diz: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Então o rei Davi, rico, próspero, bem-sucedido, ele está falando: o meu maior bem é o Senhor. Eu não tenho outro além de ti. Davi está falando: se eu não tiver a tua presença, mas continuar sendo rei, continuar tendo palácio, continuar tendo coroa, continuar tendo todo o ouro, toda a prata, todas as vitórias, eu não tenho nada. Mas se eu perder tudo isso, se eu não tiver nada, mas tiver a tua presença, tá tudo bem, pois outro bem além de ti eu não possuo. Davi é rico, Davi é próspero, mas ele entende que a sua maior riqueza é a presença de Deus. Por isso que quando Davi peca no Salmo 51, ele ora, né? Na verdade ele peca, no Salmo 51 ele ora, me expressei errado. E aí ele ora falando: Senhor, a minha oração preferida, Salmo 51, não me lance fora da tua presença, não me tire o teu Santo Espírito. Davi poderia ter falado: não me tire o trono, não me tire a coroa, não me tire o renome, não me tire a fama, não me tire o poder, não me tire o dinheiro, mas ele fala: não me tire a tua presença. Por quê? Porque ele já havia declarado no Salmo 16, versículo 2, orando: Senhor, não possuo outro bem além de ti. Aí, meu irmão, para quem tem Deus como tudo, Deus dá ainda mais, entende? E quem tem Deus como tudo pode perder todas as coisas dessa terra, que vai continuar tendo tudo. Lembra de Jó? Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu o dinheiro, Jó perdeu os seus bens materiais, Jó perdeu tudo, mas continuava tendo a presença de Deus. Aí o que aconteceu? Ele sobreviveu e deu a volta por cima, e Deus restituiu 2 vezes mais para Jó. Por quê? Porque o tudo de Jó não eram coisas da terra, o tudo de Jó era Deus. E olha que aqui no caso de Jó entra até família nesse bolo, hein? Então, o nosso tudo precisa ser Deus. A coisa mais valiosa da nossa vida precisa ser a presença de Deus, que vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, mais do que o pão que me alimenta, do que a água que me sacia, vale mais do que o ar que eu respiro, vale mais do que cada batida do meu coração. É a presença de Deus que vale mais do que tudo. É o que eu sempre digo aqui, a minha canção favorita: a tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale mais. E aí, quando a presença de Deus vale mais do que tudo pra gente, aí Deus vai acrescentando coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas, então vos serão acrescentadas, né? Mas para que Deus seja a coisa mais importante da nossa vida, o nosso coração precisa estar voltado para Ele, os nossos olhos precisam estar voltados a Ele, o nosso amor precisa estar nele, a nossa confiança precisa estar nele, a nossa fé precisa estar nele, a nossa esperança precisa ser Ele, o nosso anseio precisa ser conhecer cada dia mais dele. Por que que Saul não é rei segundo o coração de Deus, mas Davi é rei segundo o coração de Deus? Porque quando Saul peca e o profeta Samuel repreende, o rei Saul fala: pequei, vacilei mesmo, mas volta comigo e me honra diante do povo. E quando Davi peca e Natã o repreende, Davi só quer saber da presença de Deus, não quer saber do que os outros vão pensar ou se a sua posição vai ser mantida. É isso que nos faz ser segundo o coração de Deus, é ter como maior alvo da nossa vida amar a Deus, servir a Deus, agradar a Deus e não perder a presença de Deus. A coisa mais terrível que pode acontecer é perdermos a presença de Deus, como Sansão perdeu e nem percebeu. Dalila cortou o cabelo de Sansão, nós já falamos disso aqui na série de Juízes. Sansão perdeu a força porque cortou o cabelo. Dá uma corrida lá na série de Juízes que você vai descobrir. E aí a Bíblia diz que ele sai para lutar contra os filisteus achando que ia vencer,
Porém, ele não sabia que ele já não carregava mais a presença do Deus Altíssimo, perdeu a presença e nem sabia. Isso é a coisa mais terrível que pode acontecer na nossa vida. Mas se o nosso maior anseio for a presença de Deus, se o nosso bem mais valioso for a presença de Deus, então jamais correremos o risco de perder a presença de Deus sem nem perceber. Só perde a presença quem não dá valor para a presença. Só perde a presença quem não prioriza a presença. Só perde a presença quem não se importa com a presença. Agora, quem ama a Deus, quem busca a Deus, quem serve a Deus, quem procura obedecer a Deus, quem se arrepende diante de Deus, quem adora a Deus, esse jamais perderá a presença e pode dizer como Davi: tu és o meu bem mais valioso. Não é um homem pobre que está falando isso, não é qualquer homem que está falando isso, é um homem que tem tudo. Ele está falando: a coisa mais valiosa que eu tenho é a presença de Deus. Aí vem Salomão, o filho de Davi, lá no livro de Eclesiastes, falando: tudo é vaidade. Tentei achar alegria nas mulheres, nas festas, no vinho, nas construções, construir palácios, construir jardins, músicas, instrumentos, tudo que o homem pode ter, eu procurei ter, tudo que o homem pode desejar, eu trouxe até a mim, eu fiz de tudo, eu fui arquiteto, eu fui engenheiro, eu fui escritor, fui compositor, eu fiz tudo que a minha alma podia fazer, mas descobri que tudo é vaidade, a alegria não está nisso. A Sansão chega a falar: melhor é estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Salomão vai falando muitas coisas, mas quando chega no fim do livro, ele fala: mas a conclusão de tudo que eu falei é só uma: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Aleluia. Salomão está falando: procurei alegria em todos os cantos, tive mais de 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, mas a alegria verdadeira está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Essa é a alegria verdadeira. Prova, Vitor. De novo, né? Já estou provando aqui com vários versículos, mas Salmos 16 ainda. Vamos pular lá para o versículo 11, o último versículo, que diz assim, ó: tu me farás ver os caminhos da vida. Quem nos faz ver os caminhos da vida? Deus. Tá? Então, quem nos mostra o caminho verdadeiro é Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o homem faz muitos planos, mas muitas vezes não percebe que o fim desses planos às vezes é morte. Tá? Então, às vezes a gente planeja muitas coisas que nos levaria à morte. Aí Deus frustra o nosso plano, a gente fica tristinho, mas é Deus falando: sou eu te guardando. Quem nos faz ver os caminhos de vida? Deus. Tu me farás ver os caminhos de vida. E na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente, há prazer perpetuamente. Então aqui está falando duas coisas: na presença de Deus há plenitude de alegria, e à direita dele, do Senhor, está o prazer eterno. Então quem está à direita de Deus Pai? Jesus Cristo, que a Bíblia diz que subiu ao céu e se assentou à direita do Pai. Então em quem nós encontramos prazer eterno? Em Jesus. A sua alma só vai ser satisfeita em Jesus. Você só vai sentir o verdadeiro prazer da vida em Jesus, aquele que está à direita do Pai. Amém? E na presença dele está a plenitude de alegria. Plenitude é alegria completa, tá bom? Coisas dessa terra podem te alegrar momentaneamente. Você compra um carro, naquele momento você fica feliz. Você compra um apartamento, naquele momento você fica feliz. Você recebe o seu salário, naquele momento você fica feliz. Você recebe um aumento, naquele momento você fica feliz. Você casa, naquele momento você fica feliz. Porém, alegria plena, verdadeira e eterna só está em um lugar. Não tem no shopping, não tem na esquina, não tem na internet, não. Só tem na presença do Altíssimo, só tem diante da presença do glorioso, majestoso, Criador dos céus e da terra. Você quer ser feliz de verdade? Você precisa viver na presença de Deus, porque é na presença de Deus que está a plenitude de alegria. Mas só vive na presença de Deus perpetuamente quem fala: tu és o meu bem mais valioso, e eu posso ter tudo como eu posso não ter nada nessa terra, mas da tua presença eu não saio, dos teus caminhos eu não saio, diante de ti eu não saio, a minha fé eu não nego. Eu coloquei a mão no arado, não vou olhar para trás, porque Jesus falou: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser discípulo dele. Eu vou tomar minha cruz dia após dia, vou segui-lo, porque a minha vontade, o meu desejo é estar para sempre com o meu Deus. Por quê? Porque ele é o meu bem mais valioso. Eu tenho bem
bens valiosos que eu guardo no banco, que eu guardo num cofre. Por quê? Porque eu não quero perder. É de grande valor, é de grande estima. Eu coloco um alarme no meu carro, eu coloco um seguro no meu carro. Por quê? Porque o carro tem grande valor aqui na terra. Então, se acontecer alguma coisa, eu estou segurado, eu estou protegido. Então, se eu olho para a presença de Deus e falo, é isso que eu tenho de maior valor? Ai, meu Deus do céu, como que eu tenho que guardar essa presença? Como que eu tenho que zelar por essa presença? Como que eu tenho que amar essa presença? Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. O inimigo quer roubar nossa coroa, o mundo quer roubar nossa coroa, os prazeres carnais querem roubar a nossa coroa, mas se eu guardo o que eu tenho como algo valioso, e o que eu tenho é a presença de Deus, é o temor a Deus e a intimidade com Deus, eu vou guardar com toda a minha força, eu vou guardar no lugar mais seguro, eu vou fazer de tudo para que não aconteça nada com esse relacionamento que eu tenho com Deus, porque o relacionamento mais importante que eu tenho na minha vida é com Ele. Porque Ele é o meu bem mais valioso e é porque só na presença dEle que eu encontro alegria e prazer eterno. Tem gente com vazio na alma e tá tentando preencher com coisas da terra, não consegue. Por quê? Porque alegria eterna e prazer pleno é só com Ele. Como é que você vai satisfazer o buraco da sua alma com outras coisas se é só Ele que é capaz de fazer isso? Amém? Tá entendendo a mensagem? É só Ele que pode. Amém? Nós só lemos 2 versículos, mas vamos deixar por isso mesmo. Tá? Na presença de Deus está o nosso bem mais valioso. Por isso que Paulo falou, nós somos como vasos de barro, mas com um tesouro dentro. Se você ler o contexto, você vai ver que o tesouro é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Eu sou como um vaso de barro, mas o tesouro está dentro de mim. É o Espírito Santo. Está dentro de mim o maior tesouro que eu possuo. Mas eu não posso entristecê-lo. A Bíblia vai dizer, não entristeça o Espírito Santo. Tem gente entristecendo o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai ficando triste, ele vai se afastando, se afastando, se afastando, deixando de falar com você, até que você perde a presença do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo é realmente um tesouro dentro de mim e eu entendo isso, então eu não vou entristecê-lo. Se é possível entristecê-lo, é possível alegrá-lo. Eu preciso viver para dar alegria para o Espírito Santo. Eu preciso viver para colocar um sorriso no rosto do Espírito Santo. Eu preciso viver para agradar o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele é o meu bem mais valioso. Amém? Então viva para alegrar o Espírito Santo. E a consequência disso? A consequência disso é você receber plenitude de alegria, porque é na presença dele, na presença de Deus que está a plenitude de alegria. Então quanto mais eu procuro alegrar a Deus, mais alegre e feliz eu sou, porque ele derrama a sua plena alegria e prazer em mim. Amém? Esse é o capítulo 16. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te espero aqui amanhã no capítulo 17.